Beleza, pessoal? Vou estar dando continuidade naquele assunto nosso a respeito de linhas, né? Configuração de layers. E como exemplo disso, eu separei aqui uma peça, né? Uma flange, no qual eu vou dar a demonstração como se nós fôssemos cotar um determinado desenho, correto? Então nota, quando eu clico ali numa determinada linha, o próprio SolidWorks ele já puxou o tipo de configuração que ele tinha na memória, mas vamos supor que não era nessa cor que eu queria visualizar essa cota, né? Esse tipo de configuração. Então, como a gente falou no vídeo anterior, caso eu já tenha programado algumas layers, né? Simplesmente eu preciso chegar aqui, ó, selecionar essa cota. E como eu já programei algumas linhas aqui no meu menu de layers, eu venho aqui, ó, e seleciono cotas, certo? Para quê? Para que essa dimensão aqui, ela venha, ó, ficar com as atribuições que eu configurei lá no menu de layers. É uma maneira da gente estar fazendo isso aí, né? Uma configuração de layers no primeiro momento e depois eu só venho trocando aí as partes do desenho. Uma outra maneira da gente fazer isso também é nós virmos aqui no menu de opções, ó, opções, correto? E selecionar aqui, ó, as propriedades do documento que a gente está trabalhando. Então, nesse caso aqui, ó, como eu estou trabalhando com cotas, eu precisaria visualizar aqui nesses menus aqui, ó, qual deles diz respeito a cotas. Então, ó, por exemplo, dimensões. Ó. Existem vários tipos de dimensões de cotas que nós podemos fazer. Nesse momento, ó, vou selecionar aqui a opção linear para que você possa ver. Ó, linear, ok? Então existe uma série de informações que nós podemos configurar aqui, ó, a respeito das nossas cotas. E uma delas é escolher aqui, ó, no menuzinho de layer, qual é o tipo de linha que eu quero trabalhar. Então, se eu quero trabalhar, ó, com um tipo de linha vermelha na especificação correta, eu já tenho que programar essa linha aqui para nós. Separei aqui uma outra, olha lá, uma linha tracejada que eu coloquei numa outra cor, certo? Ó, de desenho que eu coloquei na cor preta. E nas layers já estão configuradas o que? As suas respectivas espessuras e as suas respectivas cores. Todas as demais configurações nós podemos fazer aqui, ó, certo? Colocando então a espessura da linha de chamada, colocando se essa cota ela vai se apresentar ao centro, à esquerda, à direita, né? Então, nós temos que fazer o quê? Pegar a norma, correto? Onde nós temos as definições daquilo que eu posso e eu não posso fazer, né? Então, olha lá, coloquei aqui para nós aqui algumas das que a gente utiliza aí em desenho técnico, né? Olha lá. Então eu tenho que ir lá na norma específica a respeito daquilo que eu vou falar. Então, por exemplo, estou falando a respeito de cotas, vem aqui ó, na norma 10.126. Vou observar todos os caracteres que ela pede e especificações e vou fazer essa programação aqui ó, para as linhas lineares, para as cotas de raio. Né? Então, nota aqui, ó, minha cota de raio ela vai permanecer formato preto aqui, né? Os meus diâmetros, porque eu não tenho nenhuma layer selecionada aqui. Tudo bem? Então posso fazer essa configuração aqui também, ó. Vou lá dar um OK, certo? Vou fazer aqui uma configuração aqui, ó, certo? Dimensão, vamos supor que eu vou cotar aqui esse furo da peça aqui, ó, né? Então, selecionar essa parte. Olha lá como que vem a configuração. É a configuração que está lá padrão, certo? Porque não houve nenhuma alteração lá. Agora, posso fazer então, como vimos, essa alteração manual, né, desse desenho aqui, ó. Posso chegar aqui e falar, não, quero que essa cota seja apresentada em determinada especificação manualmente, visto que eu não quero deixar todas as cotas, por exemplo, com a mesma configuração, ou daquele jeito que eu mostrei para vocês aqui, certo? Ó, vindo na guia opções,
selecionando aqui, ó, propriedades do documento, escolhendo qual é o caractere que eu quero trabalhar, certo? E assim a gente vai fazer a configuração. Eu poderia também fazer a configuração da própria fonte de linha. Olha aqui, ó, fonte de linha. Vou clicar aqui para que vocês possam observar. Aqui eu já posso programar todas as linhas do meu desenho antes de gerar o meu desenho. Então, ó, arestas visíveis, uma linha contínua, espessura 0,5, né? Poderia vir aqui, ó, e trabalhar também com a 0,25, com a 0,7, não tem nenhum problema. Agora, o que eu preciso levar em consideração antes da gente fazer isso? É que essas configurações elas precisam ser feitas antes da gente começar a gerar as vistas do nosso desenho, que é o que eu vou mostrar para vocês no nosso próximo videozinho. Como que a gente faz para gerar essas vistas aqui. Perfeito? Então, espero que tenha ajudado aí, né? É bem simples, basta a gente conhecer aí um pouquinho das normas de desenho para que a gente venha obter aí sucesso, ok? Valeu então!